Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, como prometido, voltei aqui para responder essas perguntas que a gente fez uma enquete lá no meu Instagram sobre o final dos tempos. E vou aproveitar e te pedir para que você me siga lá no Instagram, tá aqui o endereço. E também para que você curta, compartilhe, comente aí no canal, tá? Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão sobre o tema que você quer ouvir, tá bom? Me ajuda aí para a gente divulgar o nosso canal, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Eu quero mesmo abençoar vidas com o conteúdo aqui desse canal, tá bom? Muito obrigada. Dito isso, vamos lá. Eu fiz o vídeo sobre o final dos tempos e coloquei a enquete lá no meu Instagram. E aí o pessoal me perguntou sobre o anticristo. Como é que vai ser? Que a Bíblia, o que é que a Bíblia diz, né, sobre o anticristo? O anticristo vai vir antes do arrebatamento, vai vir depois, a igreja vai ver o anticristo, vai ver ele atuando. Bom, para que a gente entre nesse assunto, primeiro vou explicar para vocês, você pode anotar aí, lá no livro de Mateus, capítulo 24. Lá, Jesus ele dá as dicas para que a gente se prepare. Quando a gente vê tudo isso acontecendo, é para a gente entender que nós estamos muito perto. E ele ainda exemplificou como aquela mulher que está para dar à luz, que ela começa a ter contração. Então, assim, segundo isso, segundo a Bíblia, nós estamos perto, né? E aí Jesus ainda fala: eu estou à porta. Então Jesus está chegando, está mais próximo, né? Mas para que Jesus volte, para que aconteça primeiramente o arrebatamento, são necessários acontecer algumas coisas. Lá no livro de Mateus capítulo 24, você vai encontrar isso. Primeiro, para que Jesus volte, ele diz assim para você ficar atento, que vai ter guerras, nação contra nação, fomes sobre a terra, não é? Terremotos em várias partes do mundo, terremotos, maremotos, esses acontecimentos catastróficos na natureza. A natureza já está aí se manifestando quanto a isso, não é? E a perseguição dos cristãos. Hoje a gente vê mesmo a igreja perseguida, muitos cristãos sendo presos, sendo mortos, sendo perseguidos, né? E o texto fala que os cristãos serão odiados de todos. Então vai haver mesmo um levante das pessoas. E como que isso vai acontecer? Como que você consegue colocar uma ideia em uma massa para que uma grande massa se volte contra os cristãos, não é? E aí vai ter essa perseguição. A gente vê que na China as igrejas estão sendo fechadas, as autoridades estão entrando nas casas das pessoas, as pessoas estão lá na família, se reunindo ali, orando, buscando a Deus, e eles entram, invadem as casas, espancam, batem nas pessoas, né? Prendem, tomam seus bens. A gente vê essa perseguição no mundo árabe, né? Nos países do Oriente Médio. Muitos são proibidos até de se converter ao cristianismo, né? Então a gente vê perseguição. Só que será uma coisa assim em escala maior. A gente já vê alguns sinais acontecendo, né? Falsos profetas pregando o engano. Então a gente vê isso acontecendo também. Muitas pessoas começam a interpretar a Bíblia da sua maneira e inventam uma teologia aí que está totalmente contrária à Bíblia, e tem arrebanhado muita gente, muitos fiéis para esses tipos de movimentos, esses tipos de igreja. Tem até nome de igreja, né? Mas lá dentro tem a palavra do engano. E aí vai ter a apostasia. Para que isso aconteça, o sinal mais evidente é a apostasia, e depois o evangelho será pregado em todo o mundo. Apostasia, as pessoas abandonando a fé,
as pessoas negando sua fé, negando tudo que viveu dentro do cristianismo, ou dizendo que é mentira, negando toda a sua experiência com Deus, abandonando mesmo a fé, negando a Cristo. Então a gente vai ver isso acontecendo, e já tem acontecido isso. Muitos pregadores, muitos pastores aí que apostataram da fé, seguindo outras doutrinas, seguindo enganos, né? E também levando muitas pessoas junto com eles. Então a gente já está vendo isso. E o outro sinal será o evangelho será pregado, essa palavra da boa nova, da notícia que Jesus morreu e ressuscitou para salvar todos nós. Essa notícia tem que ser pregada em todas as partes do mundo. Todas as pessoas vão precisar ouvir sobre isso, sobre a notícia do evangelho, né, sobre a salvação. Todos vão ter acesso, vão ter a oportunidade de receber a salvação, e só aí então virá o fim. A gente vê com o avanço da internet, hoje a gente fica tão próximo, né, das pessoas pelas redes sociais, pela internet, pelos vídeos. Então, uma forma de você evangelizar e passar para frente essa boa notícia é você divulgar os seus vídeos. Então, gente de outros países tem acesso a essa palavra. Então, com a internet, isso aí está muito acelerado. Então, eu creio que nós estamos realmente perto disso. Fora o que a gente está vendo, o que está acontecendo aí no mundo. Vários fatores que estão caminhando para o projeto do anticristo, que isso aqui é outro assunto. Assunto para outro vídeo. Eu vou responder logo essa pergunta e depois a gente vai falar sobre isso em outros vídeos, tá? Ou sobre outros temas. Então, aí assim, Jesus fala: saibam que está próximo, que eu estou à porta. E lá na 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17, vai falar sobre isso também. O apóstolo Paulo vai estar alertando, e ele diz assim: olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes, que vocês sejam pegos de surpresa, porque nós não vamos ser pegos de surpresas. O dia do Senhor virá como um ladrão. Você não sabe quando é que o ladrão vai na sua casa, não é? E aí o dia do Senhor será como um ladrão, de surpresa, para aqueles que estão nas trevas, para aqueles que não estão se apercebendo dessa situação. Mas eu não quero que vocês sejam assim. Então é como se Paulo estivesse falando: olha, eu estou avisando para vocês. Vocês não serão pegos de surpresa. Por que não serão pegos de surpresa? Porque está ouvindo a palavra e está vendo os acontecimentos e está ciente que o tempo está próximo. Da mesma forma que o apóstolo Paulo falou, eu quero falar hoje aqui para você. Você não pode dizer que foi pego de surpresa, porque a palavra de Deus está dizendo, eu estou aqui falando para você que o tempo está próximo, e tudo isso será um sinal, e a gente pega a Bíblia e compara com o que está acontecendo no mundo. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. A gente vê tantas profecias que já foram faladas há muito tempo atrás, e ao decorrer do tempo, da história, essas profecias têm se cumprindo, e não será diferente com essa palavra a respeito do fim, tá bom? E aí depois que vai acontecer o anticristo, o profeta Daniel também fala sobre esse tempo do fim, e ele diz assim: quando você vê o abominável, lá no livro de Mateus capítulo 24 também fala isso, que é o abominável, e aí que o leitor entenda, presta atenção, a Bíblia está dizendo, quando o abominável entrar, o abominável é o anticristo, mas antes disso, Jesus já arrebatou a sua igreja. Então, nós estamos ainda no tempo da igreja, nós estamos ainda nesse espaço de tempo que Deus deu para o mundo
se converter, se arrepender, mudar de vida, abrir seu coração, entregar sua vida para Jesus, para que todos sejam salvos. E aí, Apocalipse capítulo 3, verso 10, ele diz assim, o apóstolo João, quando teve essa visão sobre o final dos tempos, né? Então ele fala, porque você guardou a minha palavra, porque você foi fiel à minha palavra, eu te guardarei do dia da tribulação, da grande tribulação, que virá para pôr em prova todos os habitantes da terra. Então será um tempo de grande angústia que nunca aconteceu antes na história do mundo, essa angústia sobre a terra. Então a gente não tem noção, a gente fica aqui angustiado com as coisas que estamos vendo no mundo, não é? Tantas liberdades sendo cerceadas, esse vírus aí prendendo as pessoas, trazendo pânico, o medo, o pavor, que é uma arma também para manipular as massas. E a gente tem visto isso avançando, essa agenda globalista avançando. E muitas pessoas estão angustiadas, mas a Bíblia diz que quando chegar o abominável entrar, que é o governo do anticristo, nunca se viu e nem haverá depois grande angústia que vai ter sobre a terra. Então, tudo isso que a gente está experimentando é só uma amostra, é só um treinamento, é só um ensaio do que realmente vai acontecer quando o governo do anticristo chegar. Mas ele só vai chegar quando a igreja partir. Antes disso, o evangelho vai ser pregado em todas as nações. Então, aquele que resiste, a Bíblia fala que o anticristo só não foi manifesto ainda por causa daquele que o resiste. Quem é que resiste? Os cristãos, aqueles que têm essa visão espiritual. A igreja está aqui pregando a palavra. Então, é a briga do bem contra o mal, não é? E a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, nós estamos vivendo o tempo da igreja. Você é a igreja do Senhor, você tem autoridade, tem poder para avançar, para pregar o evangelho, para compartilhar a boa notícia, a boa novidade, né, do evangelho, para que mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus, para que mais pessoas sintam o amor de Deus, recebam o amor de Deus e entreguem suas vidas para Jesus. Porque quando tudo isso acontecer, quando todos ouvirem do amor de Deus e tiverem a oportunidade de entregar sua vida para Jesus, aí então virá o fim. Então, antes disso, não vai acontecer. Por quê? Porque nós que temos o Espírito Santo de Deus, estamos aqui na terra, estamos resistindo à operação do erro, à operação do engano, o governo do anticristo. Mas tudo está sendo preparado. E isso tem avançado. Vou fazer outro vídeo explicando sobre como o palco está sendo preparado para esse governo do anticristo. Mas enquanto isso, nós estamos no tempo da igreja, nós não sabemos o dia nem a hora. A Bíblia diz que nem o Filho sabe, nem Jesus sabe o dia e a hora. Ele sabe, ele alertou como os sinais que vão preceder a sua volta, a sua vinda. Só Deus sabe, só Deus o Pai sabe. Mas nós estamos no tempo de viver a graça de Jesus, nós estamos no tempo de compartilhar do amor de Deus, nós estamos no tempo de ser a diferença nesse mundo, de ser sal e luz. Então eu quero que você receba essa palavra, que você seja sal e luz onde você for, e que você que está ouvindo, vendo esse vídeo agora e não tomou sua decisão ainda, olha para o que está acontecendo, abra a Bíblia e leia e veja e compare, porque os sinais estão aí. Ninguém vai poder dizer que não sabia, ninguém vai poder dizer que foi pego de surpresa. Então, acorda enquanto é tempo, abra seu coração para Jesus, experimente a nova vida que Jesus nos dá, vida em abundância, e você vai viver em paz, viver em harmonia com Deus, e a sua vida nunca mais será a mesma, e você já venceu a morte. Aqueles que creem em Jesus já venceram a morte. E por causa da sua fidelidade, por causa do seu amor, porque você abriu seu coração para com o Senhor, para com Jesus, e guardou a palavra,
de Deus no seu coração, Ele, o Senhor, vai te livrar desse dia da grande tribulação. Nós vamos nos livrar dessa grande angústia que vai vir sobre a terra, desse grande tempo de tribulação que vai acometer a terra depois que Jesus levar a sua igreja. Aí sim vai ser estabelecido o governo do anticristo e a terra vai sofrer muito, mas aqueles que perseverarem até o fim serão salvos e receberão a sua coroa, o seu galardão. Esse é o meu desejo para a sua vida. Que Deus abençoe sua vida. Curta, compartilhe e compartilhe com mais pessoas para que elas tenham acesso a essa palavra, que Deus consiga, através dessa palavra, alcançar muitas vidas. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.